Irmãos, nós estamos agora no início de uma outra série. Eu vou voltar a expor a Epístola de Paulo aos Colossenses. E vocês se lembram, quem é membro de nossa igreja, quem já está conosco há algum tempo, que nós expusemos boa parte do capítulo 1 no primeiro semestre. E agora vamos tratar do final do capítulo 1 e começarmos o capítulo 2. Então nos próximos meses nós vamos continuar expondo pelo menos uma parte da Epístola de Paulo aos Colossenses. E as próximas 3 mensagens, dentro do mês de agosto, que eu irei pregar, elas estão ligadas à missão. Então eu achei que foi muito próprio que Deus tenha permitido que o meu planejamento ruim tenha dado certo. Em que as mensagens que eu vou fazer neste mês tenham batido certinho com o propósito missionário do apóstolo Paulo. Então eu gostaria que nós pensássemos nisso. Mas antes de eu ler o texto, eu quero que as crianças pensem em alguma coisa e depois desenhem alguma coisa relacionada ao que eu vou falar agora. Crianças, pensem na semana que acabou, nessa semana que passou, tá? O que é que fez você falar assim: ah, mãe? Em outras palavras, o que que a mãe pediu para você fazer que você não quis fazer? Você lembra de alguma coisa que você reclamou? Não precisa falar para o pastor, tá? Pode cochichar aí para a mãe e para o pai do lado. Por que eu quero fazer você lembrar disso? Presta atenção. Porque desde criança a gente é treinado a evitar todo e qualquer sofrimento para fazer o que a gente quer fazer. Ninguém gosta de sofrer. E quase ninguém gosta de servir o outro. Isso desde criança. O que é verdadeiro de vocês, crianças, é verdadeiro dos adultos também. É por isso que o pastor vai falar para os adultos hoje sobre isso, que a gente faz desde criança. De como a gente tem dificuldades de aceitar o sofrimento ligado ao serviço. Então, o que eu vou querer que as crianças desenhem? Desenhe ou escreva, se a criança já sabe escrever, escreva alguma coisa ligada ao seu desejo de servir a Deus, mesmo que doa. Isto é, servir o papai, a mamãe, servir os irmãos, servir os amigos, mesmo que isso signifique não fazer a sua vontade. Quero ver que ideia você vai ter para desenhar algo que tem a ver com fazer o que às vezes você não gosta, mas que Deus quer que você faça. E por que eu estou pedindo às crianças para pensarem nisso? Que é uma coisa que eles já conseguem entender. Eles sabem, por exemplo, que de vez em quando o pai e a mãe pedem para fazer algo que envolve servir, do tipo: filho, está na hora de arrumar o quarto, está na hora de tirar a louça da mesa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo em casa, está na hora de fazer a lição. E nunca, ou pelo menos quase nunca, isso é recebido com com uma boa resposta. É só em desenho animado que o filho vira, ou em filme infantil, que o filho vira e fala assim: tá bom, mamãe, com prazer, papai. É só em desenho animado que isso acontece. No mundo real isso não acontece, ou quase não acontece, né? Por quê? Porque desde pequenos existe esse anseio por fazer aquilo que você está com vontade de fazer. E de como custa para nós o sofrermos para servir. Eu disse que neste mês nós celebramos mais um aniversário da nossa denominação, e por isso que é importante que a gente reflita sobre como é que o Evangelho chegou a nós, os custos disso, os alvos estabelecidos, as ênfases que os missionários deixaram em relação ao seu trabalho missionário para trazer a boa nova de salvação para o nosso país. E é sempre bom a gente falar de missões, sempre bom a gente pensar nisso. Porém, eu queria que a gente entendesse que falar de missões e falar de personagens do passado, missionários do passado e mesmo missionários do presente, como hoje nós vamos ouvir um pouco acerca do reverendo Benilton, não deveriam ser apenas histórias inspiradoras, mas uma coisa importante, deveriam ser confirmação de que eles estão dentro da trajetória divina na expansão do Evangelho. Deixa eu explicar porque é disso que eu vou falar nessa manhã. O apóstolo Paulo escreveu esse texto que nós lemos, ou vamos ler, melhor dizendo, daqui a pouco. Vamos ler, para tentar mostrar como é que o seu ministério
é um ministério voltado para cumprir a missão que Jesus Cristo passou a ele. E nesse propósito, depois de ter falado das glórias de Cristo Jesus, da sua pessoa, da sua obra, no começo de Colossenses ele fala muito disso, ele chega finalmente ao momento em que ele vai falar da razão da sua vida, de como ele gastou e gasta a sua vida em prol da mensagem. Então, eu quero agora focar nessas coisas. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29. Nós vamos ler esse texto e aí eu vou chamar a sua atenção primeiramente para a estrutura do texto, que já tem uma lição interessantíssima, e depois vamos estudar algumas frases que estão aqui colocadas. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24, diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Veja só, Paulo aqui começa a falar muito do seu ministério. Ele usa várias vezes a primeira pessoa do singular. E quando ele fala do seu ministério, eu não quero que a gente olhe para ele hoje e diga assim: muito interessante, gostei do filme, Paulo, muito bom, viu? Muito inspirador. Paulo não está contando algo simplesmente para mostrar quão espetacular ele é. Pelo contrário, Paulo está falando de algumas coisas que, é verdade, são singulares dele, porque ele é um apóstolo chamado por Jesus para fazer uma obra específica. Mas ele vai demonstrar algumas coisas que são comuns de todo crente, à medida que participa dessa trajetória divina de espalhar o evangelho por todas as nações. E eu quero focar principalmente nas coisas que são comuns a nós. Isto é, coisas que Paulo fez, mas que nós também devemos fazer. Ok? Então, eu quero que a gente preste atenção em como Paulo é servo de tudo isso. No final do verso 23, ele falou que ele era servo do fiel ministro do Evangelho. E aí ele começa a falar em que sentido ele é fiel ministro do Evangelho. Em que sentido ele se tornou servo do Evangelho. E aqui, Paulo vai falar de uma notícia que é preciosa, e ele vai falar do esforço para fazer essa notícia ser anunciada, para espalhar essa notícia para o bem da igreja. E deixa eu chamar a sua atenção para um aspecto interessante da estrutura. E aqui eu vou tentar explicar de maneira visual para ficar mais claro para você. À medida que eu estudei essa passagem, eu percebi que Paulo faz uma coisa muito interessante. Ele usa um artifício literário para poder mostrar o que é mais importante na sua vida. Ele usa aquilo que a gente chama de quiasmo, que funciona assim, ó. Paulo vai falar: olha, eu sofro, no verso 24, para depois apresentar a palavra de Deus, verso 25, que é o mistério, Cristo em vós, versos 26 e 27. Depois ele volta a falar da sua missão, que é anunciar a palavra de Deus, e por último fala de novo do seu sofrimento. Ele faz assim, ó. Se fôssemos colocar numa linha, ele fala de sofrimento, ministério, mensagem, ministério, sofrimento. Ele vai e volta, mas esse artifício literário que a gente chama de quiasmo, ele tem um propósito. Ele tem como propósito botar no centro o que é mais importante. E o que está no centro? A mensagem. A mensagem é o mais importante. E quando ele centraliza a mensagem, Paulo mostra aquilo para o qual ele vive. Então, presta atenção na sua Bíblia, dê uma olhada no texto, e eu quero chamar a atenção de 3 palavras que visam ajudar você a entender isso que está no texto, que é o seguinte: no verso 24, Paulo vai começar a falar do que eu vou chamar de martírio. Por martírio, não pense em morte física, porque Paulo ainda não morreu, embora ele tenha, a tradição diz que ele morreu por causa do Evangelho, mas eu não estou falando aqui da morte de Paulo, estou falando mais do morrer diariamente em favor da mensagem
cristã, tá? Paulo morre diariamente em favor da mensagem cristã. E ele faz isso com que propósito? No verso 25 ele apresenta a sua missão. Ele fala que eu tenho que disseminar a palavra de Deus, eu tenho que apresentar a palavra de Deus plenamente. No verso 26 e 27 ele fala qual é a mensagem. E a mensagem é Cristo em vós, a esperança da glória. No verso 28 ele volta a falar sobre anunciar a mensagem, essa é a sua missão. E no 29 ele fala, para isso mesmo eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, eu vou usar 3 palavras que vão ajudar a gente a guardar o que eu pretendo apresentar a vocês nessa manhã. Eu vou usar a palavra martírio, missão, mensagem. 3 com M, fica fácil de você guardar, ok? Paulo está fazendo basicamente o seguinte, ele fala do seu martírio, depois que é suportado por causa da sua missão, porque o alvo e o principal e o centro é a mensagem. Depois ele volta na sua missão e fecha com o seu martírio. Por que é importante a gente entender isso? Porque mostra 2 coisas. O centro da mensagem, esse é primeiro, e a mensagem que recebe as glórias nesse texto. E a mensagem é tão importante que eu resolvi não falar dela hoje, eu vou falar dela no domingo que vem, só sobre ela. Hoje eu não vou tocar na mensagem, porque a mensagem é o centro daquilo que Paulo vive, ele vive para isso. Esse é o seu alvo, é aquilo para o qual ele olha, é o que norteia a sua vida. E ele usa adjetivos para exaltar a mensagem, ele fala da gloriosa riqueza do mistério. Então assim, é bem exaltada essa mensagem. Mas eu não vou falar dela hoje. Eu quero falar das coisas que estão ao redor da mensagem, que são um pouco mais periféricas. Eu quero falar da missão, mas eu quero falar daquilo que está no começo e no final do texto, no verso 24 e no 29, que Paulo coloca o mais distante do centro, que é o seu sofrimento, é o seu martírio. Que lição importante que isso nos traz? Que para mim foi fascinante. É pensar que quando Paulo fala do seu trabalho como ministro do Evangelho, o sofrimento, que é normalmente o que a gente menos gosta, é tão não importante que fica no canto do texto. Fica no começo e no fim. Fica na periferia do texto. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, isso é o que menos importa. Mais importante do que o meu sofrimento é a minha missão, é o que eu faço na vida. E mais importante do que a minha missão é a mensagem, é a razão da minha missão. Mensagem está no centro. Missão vem, volta. E o seu martírio está na periferia. E por que essa lição é tão marcante para mim e para você? Que eu acho que é uma lição preciosa para a gente começar a pensar nesse início de mensagem. É porque eu entendo que a maioria de nós inverte as coisas. A maioria de nós inverte as coisas. Em que sentido? Sofrimento nos dói tanto, como eu falei para as crianças. Ah, mãe, ah, pai. Sofrimento é uma coisa que a gente evita a tal ponto que parece que isso ocupa o nosso pensamento. Se destaca mais do que as outras coisas. Quase tudo que a gente faz é para evitar a dor e o sofrimento. Quase tudo que a gente busca na vida é conforto e tranquilidade. Parece que essa é a nossa missão de vida. Presta atenção naquilo que às vezes motiva você para ir ao trabalho, que às vezes você considera difícil, penoso, complicado. Você faz porque você quer dar algo melhor para a sua família. Pensa naquilo que é razão dos seus investimentos, aquilo com que você gasta o seu dinheiro. É para você proporcionar o melhor para a sua família, um pouquinho de conforto, um pouquinho de tranquilidade. Esse é o motivo de nossas compras ou investimentos. Conforto está no centro da nossa vida, na maioria das vezes, cercado pela nossa missão e de forma bem periférica está a mensagem. Talvez você diga assim, pastor, mas eu sou crente, pastor. O senhor começa a falar desse jeito, dá a impressão que eu não me importo com Jesus Cristo. Não, claro que você se importa. Eu sei que você se importa. De repente você fala assim, não, é a razão de eu estar aqui, eu sei. Só que nosso dia a dia, nossos esforços, nosso pensamento, nossos alvos mostram na prática que às vezes mais está empreendido em prol do conforto do que aquilo que nós cremos, do que os valores que nós tentamos transmitir às pessoas. Então, é como se fosse invertido, no meio tivesse conforto, depois missão e no final a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem fica na periferia.
Essa é a mensagem que a gente acaba demonstrando. Por quê? Porque tudo vira em torno daquilo que nós queremos evitar. Os mais zelosos espiritualmente até têm o desejo de transmitir algo com a sua vida. Você já ouviu frase de gente assim que fala assim, ó, eu quero fazer algo importante com a minha vida. Eu quero deixar um legado, uma mensagem. Você fala, uau, que bonito, né? Normalmente a pessoa passa a sua vida inteira buscando a sua própria alegria, o seu próprio conforto. E essa ideia de mensagem até aparece no linguajar dele, mas é periférico. Ele não vive por isso. É periférico. É bonito. Nossa, dá livro. Escreve livro. Isso aí. Mas fica na periferia. E o nosso estilo de vida mostra que nossa missão, nosso esforço gira em torno de providenciar o melhor para a nossa família, de fazer bom uso de nosso dinheiro. Inclusive, quando a gente ouve falar que alguém assim está usando dinheiro para viajar, você fala, que bom, faz isso mesmo. Né? Porque a gente gosta disso, faz tão bem a gente. Poucas vezes a gente ouve alguém dizendo assim, olha, recebo um dinheiro bom agora, mas não vou viajar não, nem vou comprar terreno, vou gastar com missões. Isso não é tão comum. Não é? Isso não é tão comum. Não é comum para mim, não é comum para você. A gente entende que investir bem o dinheiro é fazer uma boa viagem, reformar a casa. Isso é investir bem o dinheiro. Isso a gente entende como um bom investimento. De atingir uma vida com pouca produtividade e muita tranquilidade. Qual é o sonho de consumo de alguns? É ter uma aposentadoria na praia. Por quê? É sinônimo de ter que fazer pouco e ter muita tranquilidade. Tá vendo como a gente corre atrás dessas coisas? É o que a gente quer, né? É o que a gente busca. No centro da nossa estrutura de vida não está a mensagem, é o conforto. E isso é que me faz entristecer. Por quê? Porque conforto tomou o lugar de Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo, mas não tem sido nosso. Então eu quero gastar o resto dessa mensagem assumindo que eu e você, vira e mexe, caímos, né? De vez em quando caímos na incredulidade de focarmos mais no aqui, nos confortos do século 21, do que na mensagem de Cristo Jesus. E é por isso que eu quero focar no martírio e na missão que marcaram o apóstolo Paulo. Então, à medida que a gente olha, não vou falar da mensagem, eu vou falar só da missão, do martírio e da missão. Eu quero que a gente aprenda algo que não é só próprio do apóstolo Paulo. O que eu quero que você e eu aprendamos? Que às vezes nós precisamos suportar o martírio em prol da missão. Às vezes nós precisamos suportar o sofrimento por causa da nobreza da nossa missão de vida. E isso tudo por amor à mensagem. Que eu não vou falar, que vai ser o sermão do domingo que vem. Vamos começar falando do martírio. Eu vou ilustrar um pouquinho do que Paulo quer dizer, do que está por detrás. Depois a gente mexe na missão e encerra essa palavra dessa manhã. Verso 24, veja só. Fala assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. É bom que você seja lembrado de algumas coisas que eu disse nos sermões de Colossenses do primeiro semestre, mas que a essa altura talvez você já não lembre mais. Paulo não fundou essa igreja, essa não foi uma igreja plantada por Paulo. Ele não conhecia essas pessoas. Inclusive, daqui a 2 mensagens eu vou falar de um trecho em que Paulo fala que ele tem muita vontade de conhecer essa igreja. Ele não está presente com eles. Ele não participou do início da história dessa igreja. A gente sabe que ele pregou numa cidade próxima, que era Éfeso, e lá muita gente da Ásia ouviu sobre Cristo e espalhou a mensagem por toda a Ásia. Provavelmente quem fundou a igreja de Colossenses, lá na cidade de Colossos, ouviu o evangelho de Paulo quando ele estava em Éfeso. Mas Paulo não tinha sido o plantador dessa igreja. No entanto, ele fala do seu sofrimento apostólico em prol dos gentios, isto é, dos outros povos que não eram os judeus. Ele, um judeu, sofrendo em favor de outros povos. E ele fala, inclusive sofri por vocês. Embora ele não tenha participado da plantação da igreja em Colossos, ele sofria por eles. Por quê? Porque ele está inserindo a igreja de Colossos dentro da igreja universal. Veja que ele fala 2 vezes de sofrimento. Primeiro ele fala assim: eu me alegro no sofrimento por vocês. E depois ele fala de aflições que ele sofre em favor da igreja. Ele está falando de algo maior.
Primeiro ele sofre pelos colossenses, mas porque eles estão no pacote maior. E eu preciso explicar para você o que Paulo quer dizer quando ele fala de sofrer pela igreja. Antes de você entender um pouquinho da história de Paulo, é bom que eu diga o seguinte: Paulo não é um sádico, ele não é uma pessoa que curte sofrer, tá? Não é. Mas Paulo se regozija, se alegra em meio ao sofrimento por causa do alvo que o sofrimento traz. Em outras palavras, eu me alegro, foi difícil, mas eu me alegro porque está cumprindo um propósito maior: servir a igreja. Várias vezes no Novo Testamento a gente vê passagens em que fala que nós temos que ter alegria em meio ao sofrimento. Isso parece uma coisa tão difícil, parece tão utópico. Você fala assim: bonito, né, pastor? Nossa, eu toda vez saio amassado do sermão lá, pastor. O senhor fala cada coisa complicada, difícil de seguir. Mas eu quero que você entenda que quando as pessoas falam de sofrimento, de alegria em meio ao sofrimento, é porque o foco delas voltou para aquilo que é mais importante. Assim como você sabe muito bem que tem certos sofrimentos na sua vida que valem a pena porque trazem bem-estar ao seu corpo, por exemplo. Então você fala: vou passar, porque eu preciso disso, para o bem da minha saúde. Ou você sabe que certos sofrimentos são importantes no trabalho porque vai render frutos. E você fala: não, eu vou aguentar por um tempo. Na vida cristã também é assim. Quando Tiago fala assim: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você fala: Tiago, toda alegria? Passar por várias provações? Como é que é isso? É porque Tiago fala assim: olha, porque a provação, ela produz perseverança. A perseverança produz maturidade. Ele está dizendo do resultado. Olha como é bom, olha o que se ganha com isso. É a mesma coisa quando pessoas sofreram pelo nome de Cristo no livro de Atos, e diz que eles saíram pulando de alegria porque eles foram considerados dignos de sofrerem pelo nome de Cristo. Você fala: por que eles estão pulando? É porque eles obtiveram honra, e não tem coisa mais importante do que honra. Eles entenderam que era mais valioso. Então Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. Paulo não é sádico, ele não quer sofrer por sofrer. Ele não é alguém que gosta de andar em cima de tábua de prego e dizer: isso não dói. Não, Paulo sabe que dói, mas ele diz: é pela igreja, então vale a pena. Por isso que eu me alegro. Pela igreja, esse é o alvo. Eu faço isso por eles, eu faço isso por vocês. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Na verdade ele está narrando um pouco do que Deus o chamou para fazer. Tem uma coisa muito bonita que eu vou pedir agora para você abrir em algumas passagens para você prestar atenção em coisas que Paulo disse. Quando Paulo era um judeu perseguidor dos cristãos, Deus fez a conversão dele virar a vida dele de cabeça para baixo. Por quê? Paulo era um perseguidor que, quando foi confrontado por Jesus no caminho para a cidade de Damasco, ele ficou atônito por um tempo, ficou dias cego, e chegou para ele um homem chamado Ananias. E Deus falou para Ananias: vai para Paulo e diz uma coisa. Aí olha só o que Ananias tinha que dizer: fala para ele que importa que ele sofra pelo meu nome. Em Atos capítulo 9, em que essa história é narrada, lá no versículo 16, é isso que Deus manda Ananias fazer. Fala assim: fala para Paulo que importa sofrer pelo meu nome. Eu vou ler Atos 9, versos 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu quero que agora ele saiba o que ele vai fazer. Ele vai sofrer pelo meu nome. Eu o chamei para isso. E Paulo, em alguns momentos das suas cartas, foi muito explícito quanto ao que ele tinha que sofrer em favor do seu ministério, da sua missão. Então eu vou pedir para você abrir em 2 Coríntios 11, e eu vou ler versos 23 a 28, que é uma das listas mais assim humilhantes que eu posso imaginar de sofrimento que alguém tenha passado por amor a Jesus Cristo e para servir a Cristo. Olha só, 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, fala assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra,
enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso aqui é uma lista de Paulo dizendo o que ele passou no seu ministério, à medida que ele espalhava a notícia de Jesus para vários lugares. E ele cita coisas aqui que às vezes passam desapercebidas. Eu estava relendo um trecho de um livro do pastor John Piper, em que ele narra o que significava ser açoitado 39 vezes. De como no decorrer daqueles açoites, a pele das suas costas começavam a se abrir e começavam a ficar como se fosse uma geleia. E aquilo é deixado de uma maneira tão assim, tão deletéria para o seu corpo, tão propícia a infecções, que provavelmente ele sofria as consequências daquilo por semanas, talvez meses, em que ele não podia colocar uma roupa e tirar se não fosse com dor. Isso não aconteceu uma vez, aconteceu 5 vezes. E esse só foi a primeira da lista dele de sofrimentos. Só foi a primeira coisa da lista dele de sofrimentos. E por que Paulo narra isso? Não é para que você olhe e fale assim, nossa, esse ama Jesus, hein? É para você entender que essas coisas valem a pena. Por isso que ele se alegra quando as pessoas conhecem a Cristo. Tem uma passagem que eu amo muito, tá? 2 Timóteo 2,10, em que Paulo fala assim, todas as coisas suporto pelos eleitos de Deus, a fim de que eles alcancem a salvação. 2 Timóteo 2,10. Todas as coisas eu suporto pelos eleitos. Tem gente que não entende a doutrina da eleição e acha que doutrina da eleição significa que evangelização fica sem sentido. Você não escutou o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse que ele faz tudo para que os eleitos, aqueles marcados por Deus para a salvação, de fato conheçam salvação. É verdade que Deus quer a salvação deles desde antes da fundação do mundo, mas ele usa instrumentos como Paulo, que tem que sofrer muitas coisas, a fim de que esses eleitos conheçam a Jesus e creiam. Então ele fala, não me importa, eu sofro, porque eles alcançam a salvação. Então Paulo, repito aqui, ele não gosta de sofrer por sofrimento, mas ele sabe que o valor é tremendo. Ele sabe que vale muito a pena sofrer se as pessoas conhecem a Cristo. Inclusive ele usa uma expressão no verso 24 que é uma expressão difícil da gente entender. Ele fala assim, voltando agora para Colossenses, nosso texto base. Ele fala que ele preenche ou completa no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Eu preencho ou completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Uma coisa é certa, todos os comentaristas dizem assim, não significa que Jesus Cristo morreu na cruz, mas o sacrifício dele não é suficiente. E Paulo tem que completar. Não é isso. O texto não está falando de sofrimento pelos pecados dos outros, ou o que a gente chama de sofrimento expiatório. Não pode ser isso, porque a epístola de Paulo aos Colossenses inteirinha é para falar da suficiência de Cristo. Então vai contra a sua mensagem, não poderíamos interpretar essa expressão desse jeito. Então o que Paulo quer dizer? Existem várias explicações. A gente sabe que Paulo, ou que a Escritura como um todo, e Paulo inclusive, fala que nós estamos unidos a Cristo e por isso sofremos. Quando Cristo, o nome de Cristo é vilipendiado, é manchado, nós sofremos com isso, nós estamos unidos a Cristo. Cristo falou que se o mestre sofreu, nós haveríamos de sofrer. Nós sabemos também que é comum que cristãos sejam perseguidos, além do que nós temos que imitar a Cristo em muitos dos nossos sofrimentos. E várias dessas explicações que eu acabei de citar, elas falam coisas que são verdadeiras, está na Bíblia, mas elas não explicam exatamente como é que eu completo. Completo o quê? Preencho o quê? Então, eu entendo que o que Paulo está dizendo aqui, nessa passagem, diz respeito ao que ele precisa fazer para que a igreja seja formada. Cristo Jesus
faz a obra expiatória de morrer pelos pecados das pessoas, mas o que ele começou lá atrás ainda vai ser preenchido pelos anunciadores do Evangelho. Eles precisam levar adiante a mensagem e fazem isso em meio a sofrimento. Para quê? Para que o Evangelho seja levado e assim preencha o propósito de Cristo de edificar a sua igreja. Então é como se Cristo Jesus estivesse não só sofrendo na cruz para pagar os nossos pecados, mas o corpo de Cristo, e nós somos chamados de corpo de Cristo, estivesse continuamente sofrendo para anunciar a cruz. Continuamente sentindo as dores de ser oprimido neste mundo para anunciar a mensagem da cruz. É nesse sentido que eu entendo que Paulo, assim como nós, devemos participar desse sofrimento para que a igreja de Cristo seja edificada. Um sofrimento que é necessário quando nós nos dispomos a espalhar o Evangelho em meio a situações mais difíceis. Inclusive, eu quero redefinir uma expressão que a gente entende muito mal. Sabe, tem um texto na Bíblia que é bem conhecido dos crentes que fala assim: cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus fala assim. O que é tomar a cruz? A gente usa essa expressão muito errada. No Brasil a gente fala direto, essa é a minha cruz, estou carregando. Por que esse é um entendimento errado? Cruz não é para ser carregada. Embora eles tenham carregado, cruz não é instrumento para carregar, é instrumento de execução. Quando fala tomar a sua cruz, significa morrer. Não é para carregar um peso. A gente entende errado a expressão. Não é assim, tome a sua cruz e fique carregando lá e siga-me carregando a cruz. Não é isso. Está dizendo, morra e siga-me. Tome a sua cruz, é que nem se alguém falasse assim, carregue a cadeira elétrica até a sala de execução. Ninguém faz isso. A ideia é, assuma o custo de morrer. É isso que é tomar a sua cruz. Então quando Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele entendeu que ele morreu. Então ele não pode mais prezar os confortos dessa vida acima da sua missão. E aí vem algo importante que eu quero que você entenda. A história de Paulo e de certa forma a história da igreja cristã no decorrer dos últimos 2 milênios é uma história em que Deus mostra que as aflições de Cristo são anunciadas por intermédio das aflições do seu povo. Sabe o que chamou a minha atenção quando eu estava pensando nesse assunto essa semana, preparando essa mensagem? É que a cruz, atenção, a cruz não é só a mensagem. A cruz é o método para anunciar a mensagem. Ela não é só a mensagem. É o que Deus quer que você assuma para anunciá-la. Isto é preciso haver morte, é preciso haver disposição para sofrer pelo nome de Cristo e para anunciar a mensagem, a fim de que a mensagem de fato seja espalhada. Então, eu vejo um apóstolo Paulo aqui que dá sentido à ideia de, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Por que ele se alegra? Porque ele sabe que o que ele está fazendo faz com que a mensagem seja divulgada. E Deus quer que seja assim. Aí Paulo no verso 25 entra na sua missão. E ele usa algumas expressões interessantes, eu quero chamar a atenção agora dessas expressões. No verso 25 ele fala assim: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. No original ele usa uma expressão que aqui é traduzida por administração, mas que também pode ser, aqui fala responsabilidade, mas pode ser traduzida por mordomia. Paulo ele fala assim, eu me tornei servo por causa da mordomia, isto é, por causa da tarefa de cuidar das coisas da igreja, das coisas do evangelho. Eu me tornei mordomo. E o que eu faço como mordomo? Qual é o meu serviço? Ele fala no finalzinho do verso 25, é apresentar a palavra. É isso que ele fala no verso 25, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E eu falei que ele fala de sofrimento, missão, depois lá na frente no texto ele volta para missão e para martírio. Lembra? Falei martírio, missão, mensagem, missão, martírio. Então, eu quero que você olhe para o verso 28 para você ver a visão macro que ele tem da sua missão. Verso 28, presta atenção. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo.
Paulo repete no verso 28, algumas vezes no original, a palavra todo. Todo o evangelho para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. A ideia de todo é repetido 3 vezes no original. 3 vezes a ideia de todo, a universalidade. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está destacando a universalidade do que ele tem que fazer. Não é só para os colossenses que ele escreve cartas, ele escreveu outras, muitas. Algumas a gente tem na Bíblia, outras a gente não tem. Mas ele escreveu outras cartas porque o evangelho estava sendo espalhado para todas as nações. E não tem distinção. Isso é uma coisa fantástica do evangelho de Cristo. Sabe por quê? Existem algumas religiões, na época de Paulo tinha, talvez os falsos mestres que Paulo está combatendo nessa carta, talvez ensinassem isso, mas até hoje nós temos coisas que são elitizadas para algumas pessoas. A beleza do cristianismo está em não fazer distinção. Aqui se reúnem pessoas que estão nas mais variadas faixas sociais, tem que ser assim a igreja de Cristo, que estão nas mais variadas faixas educacionais. Tem que ser um lugar em que se reúnem pessoas de toda parte, de todas as raças, de todos os contextos. Por quê? Porque o evangelho é para todo homem, sem distinção, sem preconceito. É isso que Paulo anuncia. E não só isso, eu gosto da maneira como ele faz a missão, o método da missão. Ele diz assim, ó, verso 28 ele fala, nós o proclamamos, aí ele usa dois verbos, advertindo e ensinando. E advertindo e ensinando são coisas que se equilibram muito bem. Por quê? Advertir é a ideia de repreender, é aquela palavra mais dura, ela é necessária. Mas tem aquela palavra mais doce, importante, mais meiga, que é o ensinando. É a palavra mais encorajadora, é a palavra mais positiva. O que Paulo faz? Ele não faz só um nem outro. Ele não é alguém que pende só para o advertir, aquele que vive batendo. E ele não é só aquele que gosta de ensinar, mas que evita confrontar. Paulo faz ambas as coisas, advertindo e ensinando. E esse equilíbrio é algo que a gente tem que buscar sempre. Na educação de filhos, no conversar com os nossos familiares, na nossa evangelização, na maneira como nós tratamos uns aos outros aqui na igreja, advertindo e ensinando. Palavras que se equilibram nesse método da missão. E qual é o objetivo final da missão? Apresentar o homem maduro. Verso 28 fala para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito não é sem pecado. A palavra no original ela dá a ideia de alguém que chegou à sua maturidade. Ele é aquilo que Deus queria moldar nele. E o objetivo final para apresentar a Deus é homens e mulheres perfeitas em Cristo. Essa é a ideia, apresentar gente madura diante de Deus. É por isso que a gente ensina a palavra. Esse é o objetivo, essa é a nossa missão. Inclusive, se você é pai, mãe, ou já foi, isto é, seus filhos não estão mais contigo, já são crescidinhos, você lembra quanto a gente se preocupava, ou agora você sabe muito bem quanto a gente se preocupa com o crescimento dos nossos filhos. Não é verdade? Se eles não crescem, a gente não fica preocupado. Ou se alguma coisa está errada com peso, com altura, ou com a saúde, você se ou na escola, que ele tem que aprender. Como é importante para nós o desenvolvimento dos nossos filhos, físico, emocional, acadêmico, espiritual. Esse é algo importante. Semelhantemente, Paulo diz, isso é importante para mim, que todo homem seja amadurecido, seja apresentado maduro em Cristo. O intento dele é esse, essa é a sua missão, é o que ele faz na sua vida. E ele termina o nosso texto, e eu vou terminar também, voltando à ideia de martírio. Olha só, verso 29, ele fala assim, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ele usa essa palavra de esforço, eu me esforço, lutando. São duas palavras que às vezes são usadas para se referir ao atletismo, a ideia de esforço físico, treinamento que traz dores aos músculos, mas por vezes é usado em relação à guerra. E eu acho que aqui é bem apropriado nós falarmos de guerra. Ele fala, por isso que eu me esforço, eu luto, eu brigo, isso aqui é uma guerra para mim. Ele fala, é o que eu faço na minha vida. Agora, quando você acha assim, nossa, Paulo, o cara é demais. Ele tira os seus olhos dele
Porque ele fala, segundo a força daquele que opera em mim. Ele fala, vocês acham que eu aguento isso aqui porque eu sou bom? Porque eu sou super crente, fiel? Não. Eu só aguento isso porque existe uma força que opera eficazmente em mim. Ele termina o texto tirando os seus olhos dele, mostrando como Deus é a razão, é a força que o leva a suportar isso. Ele não exalta o seu sofrimento, Deus é que lhe dá forças. E é por isso que ele foca na mensagem, ele deixa de lado, de maneira periférica, os seus sofrimentos. Mais importante é a missão, tudo por causa da mensagem. E eu queria terminar fazendo você e eu pensarmos sobre isso, que é o seguinte, olha só. Nós vamos participar de uma mesa, daqui a alguns instantes, em que aquele que tinha direito a tudo nessa vida, abandonou todos os confortos em prol da sua missão, em prol da cruz. Então, se Cristo fez isso, Ele comissiona agora a sua igreja a dizer, deixa o sofrimento lá. Vamos parar de falar disso. Estou dizendo isso por quê? Porque não é incomum a gente começar a conversar e reclamar daquilo que a gente passou essa semana. Olha, está sendo difícil, viu? Complicado. Estamos sofrendo, não está sendo fácil. Falar daquelas dores que você tem. E eu sei que ela dói. Eu não estou dizendo que ela não deva doer. O que eu estou dizendo é, quando a gente tem nossos olhos focados na mensagem, ela fica de lado. Ela é menos importante que a missão. E menos importante que a mensagem. Eu queria que a gente pensasse nisso. Por quê? Se esse é um mês em que a gente volta os nossos olhos para missões, e homens e mulheres se dedicaram a fazer isso por amor a Cristo, isso não é coisa só deles. Eu repito, eu não quis que essa mensagem fosse para a gente olhar para Paulo ou para missionários e falar assim, ó, parabéns, hein? Gostei de ver, bonito, muito bonito. Não. Cristo chama a sua igreja a participar desses sofrimentos de anunciar o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Nossa igreja pode crescer pelo anúncio que vem da sua boca, mas não vai ser sem martírio. Para isso começar a acontecer, você precisa morrer. Cruz aqui não é só carregar um peso, mas é morrer. E Deus pode fazer o Evangelho crescer de maneira bela, mas isso vai ter que ser mediante sofrimento. Tem algo no Senhor Deus que o leva a fazer a mensagem de cruz ser veiculada por intermédio de cruz. E é isso que eu tenho que entender. Então, quando a gente é chamado para ser discípulo de Cristo, não é um chamado fácil. Se você pensa em fazer classe de novos membros a partir do domingo que vem, pense 2 vezes. Porque é um chamado difícil. Deus chama pessoas para seguirem a Cristo mediante morte de cruz. Mediante sofrimento. Se nossos olhos não estiverem voltados para essas coisas, se nós não entendermos como focar na mensagem, a gente nunca vai se alegrar e nunca vai considerar isso periférico. Isso sempre vai ser a maior perturbação da nossa vida. A maior dor de cabeça da nossa vida. Eu vou pedir a Deus que Ele tire os nossos olhos dessas coisas passageiras e foque os nossos olhos na missão e na mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, temos passado por dificuldades na nossa vida. Alguns de nós podem passar por momentos tranquilos agora, mas ou já passaram ou hão de passar por sofrimentos. E muitos dos nossos sofrimentos, Senhor, não têm a ver com sermos missionários, mas eles são excelente ocasião para que o teu testemunho seja mais claro. O testemunho de Cristo seja mais claro. Pedimos, Senhor, que tu nos ajudes a entender isso. O Senhor tem por método anunciar a cruz por intermédio de cruz. E nós temos que tomar nossa cruz e estarmos dispostos a dizer não aos confortos e às tranquilidades que tanto buscamos, a fim de que a mensagem ocupe o centro. Abençoa os meus irmãos, Senhor, e a mim também, para que a gente tenha coragem de dar passos rumo a esse estilo de vida. Encoraje-nos nessa manhã. Não nos deixe olhar para isso como algo utópico, só para alguns poucos fazerem.
Dá-nos a coragem de abraçar esse estilo de vida. Não importa se o fazemos aqui no Brasil, na Albânia ou qualquer outra parte deste planeta. Que o Senhor nos dê esse espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.